Estou agora a falar do tema que anunciámos e que de resto já suscitou grande interesse a alguns dos nossos telespectadores ontem, quando fizemos referência que íamos falar no assunto. Estou a falar de uma perturbação complicada de gerir e, na maioria das vezes, muito difícil de diagnosticar. Os pacientes são rotulados como pessoas estranhas, com dificuldades na interação social e na comunicação. Falámos-lhe de síndrome de Asperger, uma perturbação do espectro do autismo que afeta essencialmente o comportamento e que altera para sempre a vida das famílias. Na novela da noite da SIC, a realidade deu lugar à ficção e vamos ver algumas imagens que retratam o dia-a-dia de um jovem com Asperger. O senhor precisa de uma cadeira de rodas? Tem uma cadeira de rodas, qualquer coisa. Zé, pode ir buscar uma cadeira de rodas, por favor? Posso? Zé, vais buscar uma cadeira de rodas, por favor? Peço desculpa. Autismo. Asperger. Estou a trabalhar. É difícil estar a escrever e a ouvir ao mesmo tempo. Isso atrapalha-me. Eu sei. Tudo bem, mas é assim, podes parar um bocadinho. Não, Benedita. E ouves? Deixa. Benedita. Desculpa. Ai, desculpa. Estou a trabalhar, isto agora está tudo misturado. Desculpa. Estou a trabalhar. Calma, Zé. Desapareceu o quê? Estava a escrever e desapareceu. Não. Deixa ver. Não pode ter desaparecido. Desapareceu, eu estava a escrever e desapareceu. Calma. Se é assim, se desapareceu, abres um documento novo e começas tudo do princípio. Não há problema nenhum. Não, eu não vou começar de novo, eu estava no fim. Zé, mas... Já só me faltava uma página. Calma. Ora, como sabem, a intenção da ficção é sempre tentar trazer coisas que, se calhar, são muito presentes na vida de alguns, mas outros desconhecem. E hoje resolvemos falar na matéria e, para nos ajudar a compreender melhor este problema, temos connosco Ana Sousa, mãe de 2 crianças com Asperger. Temos o Nuno Labantunes, neuropediatra, e a Piedade Líbano Monteiro, mãe de um jovem também com síndrome de Asperger e presidente da Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger. Um aplauso para todos. Muito obrigada. Já começamos pela mãe Ana. Exatamente. Olá, bom dia. A Ana tem 2 filhos com este síndrome. A Mariana com 9 e o Tomás vai fazer 7 no domingo. Como é que é viver com 2 crianças que efetivamente não têm o mesmo comportamento que as outras, não é? Não têm. É olhar para elas como elas são, com as dificuldades que têm, para comatá-las como qualquer... Eu simplifico isto um bocadinho, porque a angústia é não ter um diagnóstico. A angústia é sabermos que há ali qualquer coisa nos nossos filhos que não está bem, que não temos uma resposta. A Ana começou a perceber que estava a passar qualquer coisa? Sim, com a Mariana, ela saiu de uma ama e depois foi para pré-escolar e aí eu comecei a achar que as crianças brincam umas com as outras, interagem, chateiam-se, aborrecem-se. Têm alegrias. Exatamente, essas coisas. Reagem, não é? Reagem. E a Mariana não? E a Mariana não reagia da forma que eu achava, além das outras pessoas acharem que era simplesmente tímida, que era sossegada, que era uma menina muito responsável. Mas eu, sinceramente, havia qualquer coisa que não estava bem. Isto foi-se passando e ela não gostava de estar na escola. E ainda não tinha o diagnóstico aí? Não. Depois avançou-se e ela começou a ter ataques de ansiedade, a morder-se, a não estar bem, portanto, saía da escola completamente angustiada. E aí comecei a achar que realmente não estava mesmo nada bem. E foi quando me lembrei do Dr. Nuno, porque já conheci, toda a gente conhece o trabalho, e recorri para saber realmente respostas. Fossem elas quais fossem, não é? Esta doença, depois o Dr. Labantunes pode dizer isto, mas às vezes é confundida com a hiperatividade e com as Sim, coisas no caso assim, da Mariana não, porque é muito sossegada. No caso do Tomás já havia mais essa parte. Vem novo bebê? Sim, tem 2 anos de diferença, não é? Portanto, o Tomás tem uma componente diferente, até a nível de outros Aspergers, que é a violência. Portanto, era tudo, enquanto a Mariana a gerir a ansiedade da alteração das rotinas, do que era diferente, portanto, é o choro, é o morder-se, o encolher-se, não é? Portanto, estar ali muito rígida. O Tomás
é uma fera, como eu costumo dizer, parte tudo o que tem que encontrar à frente. Mas é mais isto que nós vimos na, É mais na este novela? Este retrato que estávamos a ver é um bocadinho mais sim, isto, é mais é? isso. É mais descontrolado. E, portanto, nota-se mais. Há mais essa parte de descontrolo que se nota logo. Mas, portanto, e sempre com uma tonalidade agressiva. E muito perto também do autismo, porque era aquele olhar vazio. O olhar vazio do Tomás era qualquer coisa que eu não conseguia perceber muito bem. Tanto que eu, quando já tinha o diagnóstico das Asperger, mas como era tão longe, não é? Eram duas realidades quase tão diferentes. Agora eu consigo perceber a linha condutora dos dois e consigo perceber... Eu não. O que é que... Nuno, como é que é isto? Pode-se ter... Isto é genético, é? É genético. Aliás, nós sabemos isso porque nos gêmeos verdadeiros a coincidência é muito maior do que nos gêmeos falsos. Há uma grande procura de fatores externos, que aliás levou a erros grandes, como seja as pessoas deixarem de vacinar, o que levou depois, agora nos Estados Unidos, recentemente, a um surto Dizia-se que grave havia, de não é? Que sarampo. havia uma ligação, Sim, não é? e não há. As pessoas procuram fatores externos que, de alguma forma, eles aliviem de uma culpa para a qual não têm razão de ser. Não há razão de ser. Mas, de facto, as manifestações nas raparigas e nos rapazes podem ser bastante diferentes e depois é preciso perceber que há uma linha de continuidade e de gravidade e de intensidade. Mas Nuno, é comum acontecer o que aconteceu à Ana, que é 2 filhos com o síndrome. Eu acho que é frequentíssimo. Eu julgava que era muito invulgar. Não, de todo. Agora, aquilo que acontece muitas vezes é que há um que tem um padrão óbvio e os outros irmãos, alguns não têm nada, outros irmãos têm um ou outro traço que se percebe de onde vem. Quer dizer, não é o suficiente, se calhar, para formalizar o diagnóstico, mas é bom perceber porque se compreende algumas características que, caso contrário, ficariam por explicar. Por exemplo, aqui no caso da minha Mariana, eu tive a sorte de ela ter entrado numa escola que a destabilizou completamente porque estava desorganizada. Estavam a passar um processo de obras e isso ajudou a perceber, porque ela não consegue... A estruturar-se. Exatamente, aquela alteração, hoje fica aqui a sala, amanhã é aquela, depois é aquela, hoje vem outra pessoa, amanhã... E isso fez com que ela não conseguisse gerir aquele dia. E chegava à noite, era ao pé de mim, quando eu ia buscar a escolinha, ela estava explosiva daquela situação toda que ela andou ali, aquela angústia durante todo o dia, claro. E que depois não conseguia traduzir. Mas é possível ela chegar à casa e conseguir perceber o que aconteceu de forma a que se estruture, agora, de forma a que aprenda... Tem que aprender essa parte. E aqui possível? entram as terapias. Sim, o Tomás hoje olha para os meus filhos, não... lá está, eu agora tenho a dificuldade que ninguém entende que eles tenham alguma coisa. Claro. Portanto, mas houve muito trabalho e há muito trabalho, sempre. Que eles estão sempre a evoluir com as suas características e tem que ser ajudados. Há uma coisa que eu a sempre ouvi sobre pessoas que têm este síndrome, é que são muito inteligentes. Olá, Piedade, Olá. bom dia. Bom dia. É verdade? Sim, no fundo o que está provado é que estas pessoas têm uma capacidade, têm um coeficiente de inteligência igual ou superior ao nosso. Eu estou aqui a citar um bocadinho palavras do Nuno. Nem todos. Eu acho que há uma variação idêntica à da população em geral. Só que muitas destas crianças, ou pelo menos algumas, têm, sobretudo, memória fantásticas e é isso que depois dá uma certa aura. Mas nem todas as crianças, algumas têm... Os prémios Nobel, que exatamente, há certo. pessoas que são muito, digamos, que têm muita visibilidade. Mas também não se pode ir por aí, porque senão também apostamos, quer dizer, há aqui um excesso de expectativa, quando não se cumpre. Quando No seu depois caso, a outra Piedade, parte o seu não filho é já é feita. crescido. Tem 23. Sim, o meu filho tem 23 anos. Funcional, tudo a correr bem? Funcional, QB, não é? Nós temos que ser realistas em relação às limitações dos nossos filhos e temos que tomar a educação e a formação deles como um desafio e proporcionar-lhes o máximo de desenvolvimento das suas capacidades. Mas, no caso do meu filho Nuno, há uma boa parte em termos de autonomia hipotecada, mas ele faz o seu caminho, nós conseguimos trabalhar a funcionalidade do Nuno até ao limite, quer dizer, trabalhamos para um projeto de vida e de preocupa futuro. o futuro do seu filho? Como? Preocupa, claro. E por isso mesmo também fundámos a associação e por isso mesmo também temos a Casa Grande, que é de facto um cenário onde nós preparamos estes jovens Casa Grande para o futuro. é já um espaço de terapia, é isso? É um espaço de treino de competência social e funcional e de despertar de vocação profissional. Já 2 vezes verbalizou um verbo, trabalhar. O que é trabalhar? O que é trabalhar com estas crianças? Trabalhar, o que é que isso significa como que termos uma vida dupla.
termos a nossa vida enquanto mães de outros filhos, enquanto mulher, enquanto filha, enquanto familiar, e depois temos de ter uma outra vida quase que dedicada àquele filho. Partindo da tábua rasa, eu não sei nada, eu só quero é conhecer-te para perceber como é que vou chegar a ti. Claro. Não é? E a partir daí depois contar com realmente os nossos médicos, as técnicas, as terapias que hoje se fazem e, de facto, trabalharmos também para abrir as portas a estes nossos filhos. Somos nós pais que temos que fazer este caminho, não é? É da nossa responsabilidade estar abertas. Mas há aí um grande lado da abnegação, da entrega. Eu estou a ver, Sim. estou bem. Sim. Que suspiro tão grande que eu ouvi aqui agora Faz parte. Mas Faz parte. Não há nada pior não sabermos o que é, o que é que está-se a passar com os nossos filhos. Portanto, essa parte é a pior. Quando o Dr. Nuno diz é Asperger, ok, então o que é que se faz? Qual é o trabalho? E aí é começar. E, por exemplo, no caso do Tomás, eu tive muita dificuldade em achar que algum dia aquilo que a doutora que começou a trabalhar inicialmente com o Tomás, a doutora Daniela, quando ela me dizia, explicava o que é que eu tinha que fazer, aquilo não fazia assim tanto sentido. E ela era a única que acreditava naquele momento. E quando eu, passado um mês, vi aquilo que ela me tinha ensinado e mostrado que ia acontecer, aí eu ganhei uma força que nunca mais ninguém me ia parar. Ou seja, eu ia fazer tudinho, como já tinha ideia, mas com uma outra força, acreditar naquele olhar que ela dizia que o meu filho ia ter, na bondade que eu não via na altura no Tomás, porque não se via Porque há mais aqui um bem. lado que é complicado, não é, Nuno? Estas crianças expressam, por vezes, uma agressividade, não é? Que para papais que não estão preparados nem muito informados, deve ser muito difícil descodificar. Como é que isso acontece? Só duas coisas que eu gostaria de dizer, porque a Júlia fez referência a confundir-se muitas vezes com déficit de atenção. É possível, e muitas vezes acontece, ter as duas coisas. Só que o déficit de atenção é muitas vezes aquilo que está à frente, aquilo que toda a gente vê, aquilo que as pessoas se queixam, aquilo que se faz. E, portanto, mas não justifica muitos traços comportamentais. E, portanto, muitas vezes as pessoas pegam no déficit de atenção, até o tratam, mesmo com medicação, por exemplo, mas resta qualquer coisa. Há outros comportamentos que não são explicados por aí. Mas, portanto, não é ou um diagnóstico ou outro. Muitas vezes são os dois. Claro. Mas esta agressividade tem a ver com o quê? Tem a ver com a ansiedade. Tem a ver com a ansiedade, tem a ver com a imprevisibilidade, e os níveis de ansiedade são tais que os miúdos desregulam. Desregulam para a sua própria defesa, porque de facto não suportam mais aquele nível de ansiedade, e é isso que leva à desregulação. Muita gente pensa que existe uma coisa chamada perturbação da oposição e desafio, que são que os miúdos se opõem como se fosse por gosto. Não é assim, não é verdade. É uma questão de sobrevivência do próprio. Então é um sofrimento extremo que estão a sentir. Absolutamente. Um sofrimento atroz, excruciante. Muito bem. Antes de passarmos a reportagem, temos mais um caso. Deixem-me só recordar só mais uma vez, eu peço desculpa, o nosso passatempo. 760, 300, 600, temos 1.000 euros de prémio mínimo e temos 32 mil euros de prémio máximo, de jackpot, portanto temos 33 mil euros para si, 760, 300, 600, e agora sim vamos então passar à reportagem que temos já preparada. Vamos conhecer um caso de mais uma família que foi obrigada então a mudar as suas rotinas por causa desta perturbação. Vamos conhecê-la. Ter um filho com síndrome de Asperger é especial, é diferente. É uma alegria para nós ver as conquistas que ele vai tendo para se conseguir integrar neste mundo difícil em que todos nós vivemos. Não? Esta síndrome não aparece escrita no rosto, mas o coração dos pais raramente se engana. Aos 2 anos, Miguel já era um menino diferente. O retrocesso na fala, os comportamentos invulgares e as dificuldades de interação lançaram o alerta. Os pais desesperaram por um diagnóstico que só chegou quando o Miguel tinha quase 10 anos. Quando se confirma o Asperger, é efetivamente um alívio pelo diagnóstico e é um receio também pelo futuro do Miguel, porque nós nunca sabemos até que ponto ele conseguirá ultrapassar todas as suas dificuldades para interagir com o mundo em que vivemos. Começou a aprender normalmente, isto é, na escola não teve problemas em aprender a escrever, a aprender a ler. Só que, pronto, tinha outros problemas. Para além do Asperger, tinha déficit de atenção e hiperatividade.
E, portanto, conjugar estes três vetores era complicadíssimo. Mas Miguel tem na curiosidade própria desta síndrome uma aliada. O Miguel mais gosta de fazer é viajar, conhecer coisas novas, da música, gosta de geografia, portanto, do globo, portanto, ele sabe as capitais de todos os países, sabe características de vários países do mundo, mas o Miguel tem um problema de compreensão do mundo. Portanto, as regras que nós, ditos normais, temos no relacionamento interpessoal, o Miguel não tem essas regras. Ele não respeita, por exemplo, uma fila. Se nos mandar fazer uma compra qualquer, e ele até já consegue fazer isso, ele chega à caixa e passa toda a gente à frente. E, portanto, como devem compreender, imaginem qual é a reação das pessoas que estão na fila. Com certeza que dizem, mal criado, e isto e aquilo, os teus pais não estão em educação. É a tendência normal das pessoas. Ele agarra-se muito a determinadas pessoas. Tem muitas pessoas que ele gosta. Não sei verdadeiramente se ele sabe o que é efetivamente a amizade. Ele tem a noção, de facto, que é bom ter amigos, mas não sei ainda hoje se ele sabe exatamente o que é isso. Nós nunca sabemos exatamente qual é a reação do Miguel. Ele não consegue expressar os afetos. Ele gostaria de ter uma namorada, mas tem dificuldade em estabelecer uma conversação normal que permita que do outro lado exista também o interesse em acompanhar o Miguel. Miguel está no 11º ano e também é acompanhado pela Casa Grande, da Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger. Felizmente, com a Casa Grande, ele consegue desenvolver algumas atividades de integração que o podem ajudar a interagir com pessoas, mas não sabemos bem qual vai ser a possibilidade que ele tem de ter uma vida estável. E a minha esperança é que a própria sociedade, a evolução da sociedade, consiga que existam mais oportunidades para este ano de crianças. Pois são histórias de amor e de muito carinho. Estão a aparecer muitas no nosso Estão a Facebook. aparecer muitas pessoas a falarem que de facto também têm filhos com este. Há uma senhora aqui a explicar-nos que tem 3. 2 já muito crescidos e o mais pequenino, mas eu ia aqui à Piedade porque eu estive a ler o testemunho da Piedade e que a Piedade dizia que a determinada altura, sendo o seu filho já tão crescido, não é? Imagino um homem, de vez em quando tem que fazer com ele uma situação de contenção. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que há determinados comportamentos no Nuno que ele ainda não consegue autorregular-se, portanto tem de ser eu por trás a dar as minhas dicas e a dar o apoio e a ajuda. Sim, e às vezes publicamente, como estava a contar este pai, era o Manuel, que por exemplo, pode haver um problema numa situação qualquer em que ele... Não tanto. O Nuno, neste momento, é mais coisas como, por exemplo, fazer a barba, não é? Que faz só metade. Por exemplo, não é? E está farto de saber o princípio, meio e fim desta tarefa. No entanto, ainda nos aparece com a barba meia feita. Portanto, é preciso ir com ele à casa de banho e fazê-lo recordar o mapa que tem no espelho a dizer quais são as fases que tem de seguir para que fique bem barbeado. Como se quer um homem bem barbeado. Embora, por exemplo. Entre outras coisas. Eu ia agora aqui ao Nuno para saber quem tem... Há muitas pessoas que não estão diagnosticadas, imagino eu. Imensas, até porque estes são casos muito gritantes, que dificilmente escapariam ao olhar de alguém minimamente informado. O problema é que isto tem o síndrome de Asperger, ou a perturbação do espectro do autismo, melhor dito, tem matizes e tem graus, tem dimensões, e há formas bastante discretas, mas que, contudo, interferem na qualidade de vida e no sucesso académico e interpessoal das crianças. As raparigas, por exemplo, passam muito despercebidas, porque imitam melhor os comportamentos, porque sendo reservadas, isso até pode ser considerado uma qualidade, não é? A timidez é aceita como um traço. Fica bem às meninas. Fica-lhe bem. O tipo de brincadeiras e interesses que elas têm é mais ajustado, as princesas, as fadas, etc. Enquanto os rapazes, em geral, não gostam nada de jogar futebol e logo por aí chamam a atenção. Mas há determinada altura em que depois há algo que falha. Há uma senhora aqui que diz, a Rita Curva diz, o meu filho tem síndrome de Asperger e foi recusado a frequentar a escola pública, simplesmente não o querem. Isto pode acontecer, tem que se andar em cima da situação.
Os seus filhos, por exemplo, ainda não estão em escolas públicas? Ainda não estão... estão em privada. Estão em privada. E qual é a sua estratégia? É não sair de perto. Portanto, vai mantê-los na escola? Sim, porque é mais fácil para mim, uma vez que posso, mas temos que andar sempre um bocadinho a chamar às vezes a atenção porque já passam por crianças normais e é muito difícil às vezes ter aqueles pormenores e atenção aos pormenores específicos de cada um e que depois podem originar numa crise, no caso dos meus, não é? Portanto, não pode ser tratado tão assim. Queria falar, era desta questão das escolas públicas. Sim. As escolas públicas têm a obrigação de ter crianças... Não há hipótese, não é? De uma escola pública dizer que não aceita uma criança com qualquer deficiência que seja. Sim. Não há hipótese. Não há hipótese. Nós trabalhamos para a inclusão. A escola é inclusiva. A escola é para todos. Portanto, não se pode fazer isso. E a escola tem que ter algum cuidado. Esta senhora tem que denunciar esta situação. Tem que denunciar, tem que fazer o seu processo com princípio, meio e fim, tem que realmente ter uma comunicação saudável, e é isto que falta às escolas, é comunicação saudável entre a família e as escolas. É os pais também saberem, e nisso a Associação trabalha bastante, porque nós trabalhamos muito nas escolas e com as famílias, saberem o que é que os seus filhos têm direito, quais são os passos que nós temos que dar para dizer à escola dos nossos filhos que os nossos filhos têm esta ou aquela problemática e munirmos e ajudarmos a munir a escola daquilo que é preciso. Claro. Não é? Vamos aqui, estamos quase a terminar, isto voa completamente. Nuno, quem está lá em casa e neste momento está a dizer, se calhar há aqui qualquer coisa com o meu neto, com o meu filho, que eu ainda não percebi bem e que se calhar... Quais são os sintomas? A que é que as pessoas devem estar atentas? Sabe que eu acho que nós somos animais sociais. E, portanto, quando algum miúdo tem uma particularidade do ponto de vista comportamental e da interação, nós temos um sentimento de estranheza imediato. E muitas vezes o diagnóstico eu faço na sala de espera. Porquê? Porque... Por exemplo, estende a mão para lhe apertar a mão e é uma mão que é dada sem contacto ocular, por exemplo. A questão do contacto visual. O contacto visual é muito importante. O não compreender provérbios simples. O miúdo engraçado. A mãe disse para ele ir à frente e chamar o elevador. Ele chegou à caixa do elevador e chamou elevador. Parece uma andota. Parece, mas não é. Mas não é, acontece mesmo. Mas não é. Eles são muito literais, não são? Exatamente, este tipo de dificuldades, uma paixão exagerada por um determinado tema, ou por um desenho animado, ou por países capitais, ou a dificuldade em escrever, em elaborar um texto de uma forma que possa ser compreensível para o outro. A tendência a pôr os resultados num problema, mas recusar-se a pôr as parcelas e explicar como lá chegou. Todas as pequenas coisas sensibilidade ao ruído, restrições alimentares, a dor também, por vezes, não é? O Tomás não tem a mesma dor que nós, portanto tem a sensibilidade. Às vezes são o Tomás ficou uma vez sem esta parte de cima aqui do dedo, teve um acidente e não chorava, não reagiu. Não doeu. Não, eu estava contente porque ele gosta de ir de hospitais médicos, aquele ambiente de ambulâncias e aquilo tudo, para ele é uma festa. Portanto, estava... dito assim dessa maneira. Sim, e é um aspecto também que eu julgo que é muito importante, é que as pessoas, algumas suspeitam, vão à net ou vão ler um livro e depois dizem assim, há algumas coisas, mas ele não tem tudo. Não é Ninguém raramente tem tudo. E há gradações, naturalmente. E há gradações, mas quase todos têm alguns traços em comum. Depois outros são mais, digamos, floridos, se quiser, na sua sintomatologia. Mas é possível trabalhar com eles e, efetivamente, melhorar a qualidade de vida de todos. Eu acho que nós temos terminado, estou cheia de pena, porque eu acho que os pais devem ter vidas muito castigadas. Acho que... A Ana vai suspirando. Não, mas eu acho que... Mas continuo-lhe a dizer que aqui o sabermos o que é que eles têm é meio caminho. Claro que sim, a angústia só é enquanto não sabemos para que lado é que vamos e como é que vamos trabalhá-los. A partir daí é trabalhar e, como qualquer outro pai, que às vezes tem as ditas crianças que são mais tímidas, claro. Mas eu acho que qualquer pessoa tem, mesmo que seja tímida, tem que um dia no local de trabalho ir falar com o chefe, com os colegas, tem que se socializar. E mesmo esses pais, o que eu gostava que soubessem é que mais vale sabermos de onde é que vem aquela timidez e trabalhar mesmo que seja só timidez, do que
andarmos anos até mais tarde e depois aos 11, aos 12 é tudo muito mais complicado do que aos 3 anos E e meio. tentar não ver aquilo que é óbvio. Sim. Na última palavra, não tem cura. Eu não diria isso. Eu não diria isso. Mesmo a evolução natural de uma percentagem razoável de crianças com síndrome de Asperger é para uma melhoria franca. Eu devo-lhe dizer que não é raro um pai, por exemplo, de uma criança com síndrome de Asperger reconhecer-se no seu filho e reconhecer a evolução que fez. E muitos dizem só, eu não quero é passar, que o meu filho passe uma infância e uma adolescência semelhante àquilo que eu passei e àquilo que eu sofri. E, portanto, não é verdade que não haja cura. Há um número razoável que evolui bem, reconhece a sua diferença, intelectualmente consegue ultrapassar algumas das dificuldades, mas é muitíssimo mais fácil, com muito menos sofrimento, fazer essa viagem apoiado e compreendido. Claro. Muito bem. Um aplauso para todos, muito obrigada. Muito obrigada às pessoas que lá de casa partilharam. Gostava de ter lido mais, mas não dava tempo. Eu vou ali. Vai lá. Lá vou eu.